Boa tarde a todas e a todos. Agradeço o convite à Fundação Francisco Manuel dos Santos, saúde do professor Carlos Filhais, que iniciaria o ciclo de conferências, e a doutora Mónica Vieira, que organiza. E é sempre um prazer regressar à Universidade do Algarve. Agradeço o acolhimento do seu reitor, do diretor da faculdade, o professor Manuel Célio e a amiga professora Sandra Valadas, pela forma como sempre nos acolhe. Cumprimento a minha amiga a doutora Isabel Flores, que aqui nos apresentou o estudo que resultou de uma parceria que eu reputo de verdadeiramente frutuosa entre a Fundação Francisco Manuel dos Santos e o Conselho Nacional de Educação. Para o Conselho, esta parceria que desenvolvemos com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, no âmbito do projeto Aqueduto, que foi aqui referido, dos estudos que se seguiram e deste projeto de educação em exame.pt, que está online e que tem estes gráficos interativos que viram, foi, dizia, uma colaboração muito produtiva e frutuosa, com inegável impacto nas pessoas que se interessam pelas questões da educação, e é sempre um gosto participar e colaborar com a Fundação. Espero que continuemos a fazê-lo. Mas vamos então ao comentário. Eu estava aqui a pensar, a ouvir e a pensar, mas que comentário? Vai ser um eco, porque é difícil fugir destes temas com os quais nós temos tratado nos últimos anos. Mas eu vou focar-me em 3 ou 4 pontos e tentar dizer 2 ou 3 coisas que espero que vos motivem e que sejam interessantes. A última, se calhar, um pouco polémica, mas aí eu assumo inteira responsabilidade. Eu estou convencido que um passo importante que houve na educação em Portugal foi um momento, se é que se pode falar de um momento, foi a fase em que nós nos passámos a preocupar com os resultados. Passou a haver um enfoque nos resultados. E isso foi verdade na comunicação social, por exemplo, com os rankings, com todos os defeitos que eles têm. Isso foi verdade entre os pais, nas comunidades, foi verdade entre os professores, foi verdade nos responsáveis ministeriais. O foco nos resultados. E este foco resultou, mas houve resistências, como vos vou descrever rapidamente. Este foco resultou de várias coisas, da conjugação de vários fatores. O primeiro tem a ver com a União Europeia e com a tentação. Como sabem, na União Europeia, a educação está do lado dos Estados-membros, não está do lado da União. Mas a União sempre tem uma tentação de pôr cá fora estatísticas, para simplificar, e de dar algumas perspectivas relativamente aos desenvolvimentos futuros, etc. E o nosso país viu-se confrontado com comparações. Comparações a nível da União Europeia que, em muitos casos, nos deixavam mal. Depois surgiram os programas. A doutora Isabel Flores falou do PISA, mas podia acrescentar-lhe o TIMSS, que é um outro programa que se dedica à matemática e à ciência, e é feito por uma outra organização, e o PIRLS, que se dedica às questões da literacia, e que também nos confrontaram. Confrontaram-nos a ponto de, numa dada altura, Portugal saiu, nomeadamente do TIMSS. E isso confrontou-nos com o desempenho dos nossos jovens, com o desempenho das nossas escolas. E isso responsabilizou-nos, isso trouxe-nos responsabilidade. Eu levei 9 anos a perceber uma reação portuguesa, foi imenso tempo, reconheço que lentidão, uma reação portuguesa ao PISA. Quando eu cheguei ao Conselho Nacional de Educação, saíram os resultados do PISA 2000 e foram maus, eram maus. E havia algumas pessoas muito responsáveis, uma delas da qual tenho uma enorme saudade, algumas pessoas muito responsáveis que me falavam era das perguntas que estavam mal feitas, ou que aquilo só é bom para os coreanos. Ou seja, o culpado era o teste, não era quem respondia ao teste. 9 anos depois,
eu fui a uma conferência na Alemanha, em Frankfurt, uma conferência sobre decisão política baseada na evidência. E tinham acabado de sair os resultados do PISA 2009. E os alemães não queriam saber de evidência para nada, estavam a falar só de PISA. E estavam preocupadíssimos, que não aceitavam os resultados que tinham tido, que tinham sido muito maus. Eles tinham descido os resultados. E não culpavam o teste, nem as perguntas. Não, olhavam para eles, para o que eles faziam lá dentro. E foi isso que Portugal teve que aprender a fazer. E começar a olhar para os seus resultados, a olhar para o que se fazia nas escolas. Eu não estou a dizer, atenção, não me interpretem mal, eu não estou a dizer que estes testes internacionais são o suprassumo e vêm resolver todos os problemas da educação. Mas são um indicador importante do desempenho dos nossos alunos e das nossas escolas. E é uma pena que os investigadores, espero que esteja algum investigador na sala, para além do professor Sérgio, da professora Isabel, da professora Sandra, era bom que os investigadores olhassem para estes dados, porque é um manancial de dados absolutamente fantástico, e a professora Isabel Flores e a equipa do CNE não vão esgotar, e, portanto, terão matéria para estudar muita coisa sobre a educação e para compreender melhor as dificuldades com que nos confrontamos. Bom, isto para dizer que esta consciencialização nos fez olhar mais para o desempenho dos nossos alunos, mais para o desempenho das nossas escolas e focar mais nas aprendizagens que eram realmente importantes. Por isso, eu, quando se põe aquela questão do meu tempo é que era, quer dizer, é para esquecer, porque todos os indicadores, o Conselho Nacional de Educação publica um relatório anual chamado Estado da Educação, que está online e que, nomeadamente, os alunos de Ciências de Educação podem consultar, que mostra a melhoria em todos os indicadores. A professora Isabel não detalhou aquele piorar da retenção, tínhamos que olhar para ele, porque na maior parte dos ciclos nós temos melhorado a nível, mesmo os níveis da retenção, que em Portugal são muito elevados. E, portanto, nós temos em Portugal, nos últimos 20 anos, assim, à vontade, nos últimos 20 anos, uma melhoria nos indicadores da educação. É um problema sempre. Quando nós mostramos o gráfico das comparações da evolução portuguesa, é de melhoria. Depois, a seguir, mostramos o gráfico da comparação internacional e temos que dizer, melhorámos muito, mas ainda não chegámos lá. E ainda não chegámos aos países com que nos queremos comparar, não é? Enfim, na retenção, os países que estão ao pé de nós são todos daqueles com os quais gostamos de nos comparar, como é, por exemplo, a França, a Holanda, o Luxemburgo, a Áustria, etc. Mas isto para dizer que, de facto, a melhoria, do meu ponto de vista, é inequívoca. Eu não queria deixar passar a questão dos dinheiros, que foi ali focada. Não é? Aquela ideia de que atirar dinheiro para cima dos problemas vai resolvê-los. O dinheiro, quando vai para cima dos problemas, vai sempre ao bolso de alguém, mesmo que sejam as pessoas que trabalham lá com o problema, e não resolve o problema. E como se vê, os números mostram que é possível, com menos dinheiro, ter mais resultados. Não estou a sugerir que se baixe os níveis de investimento, não é isso, não é? Mas não é pondo dinheiro, investindo mais na educação, só porque depois quem lá está dentro é que faz o trabalho, como já vamos ver a seguir. Um comentário em relação às condições socioeconómicas e culturais e às profissões das mães. Isto é uma velha história. A vossa escola tem, de certeza, muitos sociólogos. Os sociólogos sempre estudaram isto, não é? Da reprodução social. Não é? Isto é uma velha questão da reprodução social. E é importante que a escola faça um esforço no sentido de garantir que a educação é o elevador social dos mais desfavorecidos, dos que chegam com mais dificuldades, dos que não têm livros suficientes em casa, dos que têm, eu costumo usar esta expressão há muitos anos, dos que têm uma família em tensão cultural com a escola. Uma família a quem a escola não diz nada, que não quer saber daquilo, nunca pergunta sequer ao miúdo como é que foi hoje lá na escola. E esses miúdos, a escola pode ser a salvação deles.
pode ser a chance para dar um passo na escada social. E a escola tem que ajudar muito nisso. E tem que ajudar muito nisso e num outro aspecto, e que é o seguinte, que tem a ver com os miúdos que têm dificuldades de aprendizagem. E passo já para o ponto da retenção, que é um ponto central sempre nesta discussão em Portugal, e nós vamos ganhá-lo. Nós vamos ganhar essa batalha, estou convicto disso. Os professores vão conseguir. E os professores, como vão ver a seguir, são a chave. Ninguém propõe a transição de ano sem saber. Ninguém propõe a transição administrativa de ano de escolaridade. O que se propõe é que os que têm dificuldade de aprendizagem encontrem os apoios necessários para superar essa dificuldade de aprendizagem. Eles podem não vir a ser o melhor aluno da turma ou da escola, não vão ser seguramente, mas nós podemos ajudar a que isso aconteça. Eu, enfim, vivo pessoalmente, e conto isto com frequência em circunstâncias como esta, pessoalmente uma situação desse género, não é? De uma criança com dificuldades desde os 2 anos de idade. Desde os 2 anos de idade, em que estava lá. E foi possível, mas foi possível porquê? Porque o pai e a mãe, e a explicação, e tinha livros lá em casa, e computadores, e iPad, e blá, 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 blá. Mas foi possível chegar ao 10º ano sem chumbar, sem negativas. Sem negativas. Se calhar com 2, agora já não se diz medíocres, insatisfaz nos primeiros 9 anos de escolaridade. Foi possível, mas foi uma aldeia, não é? Foi toda uma aldeia familiar a apoiar, a ajudar, a encontrar soluções com isto, com aquilo. Bom, mas depois os miúdos com dificuldades de aprendizagem, que não têm pais ou com conhecimento, com formação, ou com dinheiro para ir pagar explicações, ou etc., tem que ser a escola. Não há volta a dar. Tem que ser a escola. A escola tem que encontrar o caminho para apoiar essas crianças. Eu não queria fazer uma intervenção mais longa do que a doutora Isabel Flores, e por isso passo à frente. Depois, eu acho que disse tudo. Depois, os professores. Tem que ser a escola. E os professores são a chave. Eu digo muitas vezes isto. Eu costumo dizer que os ministros gostam de deixar uma pegada curricular no Ministério. Quando quase todos há uma tentação de mudar o currículo. Vamos mudar aqui, ou mudar ali, ou mudar acolá. E depois, quando nós chegamos a uma certa altura da vida a trabalhar na educação, pensamos assim. Quando chega às mãos dos professores, os professores é que têm aquilo na mão. Os professores são a chave. São a chave daquele processo. Agora, nós temos uma particularidade na educação em Portugal e nos professores em Portugal. E aqui, a partir daqui, eu quero dizer que isto é uma opinião pessoalíssima. Pessoal, sou eu que penso assim, mesmo. O que se passa é que, quando nós olhamos, os jovens não querem ir para professores. Os professores sentem-se pouco reconhecidos socialmente. Bom, os alunos do profissional também se sentem pouco reconhecidos profissionalmente. Não é? O ensino profissional também é pouco reconhecido. Porquê? Porque se criou um bocado a imagem de que os alunos mais fracos vão para o profissional. Não é? Sabem que os números mostram que isso não é verdade. Isto, às vezes, os números é uma chatice, não é? Porque há quem torça e eles não dão aquilo que as pessoas querem que eles dêem. Há já um conjunto de alunos muito relevante, podem ver isso no estado da educação, um conjunto de alunos muito relevante que está no profissional da idade certa. O que quer dizer que foi para lá porque quis ir. Não foi por ter chumbado 2 anos antes que foi para lá. Não sei se me faço entender. Acho que faço, não é? Os números mostram que se um aluno chega ao 10º ano no profissional com 15 anos, é porque ele quis ir para o profissional, não é porque chumbou antes ou coisa do género, não é? E já há uma percentagem significativa disso. Bom, os professores pouco reconhecidos, professores... Bom, nós tivemos um boom educativo em Portugal. Eu, aos 18 anos, era professor. Ok? Eu imagino que lá no meu bairro
os homens mais velhos dissessem: epá, este tipo ainda agora saiu ali do liceu, já é professor, não sei o quê. Não é? E de facto nós sabemos que isso aconteceu. Nós neste momento temos mais professores a procurar outra profissão, porque não há lugares nas escolas, porque o nível de envelhecimento, como também foi referido, é muito elevado, devemos estar com médias para aí. Bem, as curvas dos maiores de 50 e dos menores, dos maiores de 50 e dos menores de 30 no estado da educação são assim. Os maiores de 50 sempre a subir, os menores de 30 sempre a descer. Enfim, isto acontece também no ensino superior, onde, no meu ponto de vista, até é mais grave. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que, na minha opinião, uma peça-chave do reconhecimento dos professores, da atratividade, porque a profissão até é atrativa em alguns aspectos. Os alunos sempre reconhecem os seus professores. Os alunos sempre recordam os seus professores. E recordam bem. E se eu perguntasse aos alunos que estão aqui, recordam certamente, pelo menos, alguns professores por os quais passaram, que os marcaram, que os influenciaram, que foram uma boa influência. Bom, do ponto de vista do vencimento, julgo que também não são os mais mal pagos da Europa ou do país, não é? Depois devidas correções, naturalmente. Há reconhecimentos, mas há outros que não existem. E do meu ponto de vista, o pior de todos é a forma de seleção e recrutamento de professores que temos em Portugal. A maneira de selecionar e recrutar professores em Portugal não existe. Não existe. Aliás, julgo que a futura professora que há bocado referiu, mas que entretanto já não está atenta, que há bocado se reclamou, futura professora, é candidata a ser professora em França. E para chegar a professora em França, o caminho é árduo. Não é fácil chegar a professora em França. É preciso fazer exames. É preciso demonstrar capacidade e competência para chegar a professora em França. Ora, se forem consultar o estado da educação, veem quem foram as instituições em Portugal que colocaram mais professores no sistema. Eu vou-me dispensar de citar desafio a consultar o estado da educação 2013, salvo erro. Também. Estado da Educação 2013. Quem foram? Sim, exatamente um dos artigos era sobre isso. Tem toda a razão. Vejam quem foram as instituições de formação de professores que mais professores colocaram no sistema. E depois façam a seguinte pergunta. Será que estas instituições foram as que receberam os melhores alunos do secundário? Provavelmente não. Então, e como é que conseguiram colocar mais alunos do sistema? Porque o sistema é cego. Os professores são colocados por um computador que usa 3 números e uma letra para os colocar. Absolutamente cego. E isso faz com que, se um aluno do secundário vai com 10 para uma instituição, consegue entrar para um curso de formação de professores, sai de lá com 15, o que vem com 13 aqui para a Universidade do Algarve e saiu com 14, não entra, o outro tira-lhe a vaga. Porque o sistema é absolutamente cego. E eu não conheço, honestamente, é um sistema que não aposta no mérito, que não aposta nas competências. E depois, aqui já posso reclamar, digamos, o apoio a um parecer do Conselho Nacional de Educação sobre os aspectos relativos à formação de professores, onde se referem os aspectos, as questões que dizem respeito a um ano de indução, de preparação, de apoio ao jovem professor, etc. Numa altura em que temos menos necessidade de professores. Quiçá era um bom momento para repensar o sistema de seleção e recrutamento dos professores. E estou seguro que, se tiver um sistema de seleção e de recrutamento dos professores mais exigente, isso torna a profissão mais atrativa aos que têm melhores resultados, aos que têm melhor... Claro que há um dos membros do Conselho Nacional de Educação que há um tempo discutia uma outra possibilidade, que era a de os candidatos a professores terem que ter uma nota mínima para entrar nos cursos de formação de professores. Dado que nós, neste momento, nem sequer temos... A maior parte das escolas não tem cursos abertos de formação de professores, tem muito poucos.
vagas abertas para os cursos de formação de professores. E, portanto, eu creio que uma ajuda a que a profissão fosse valorizada tinha também a ver com a forma de recrutar esses profissionais. E ficava por aqui. Obrigado. Muito obrigado pelo seu comentário.